primeira palestra do ano de 2024, possamos aproveitar essa mensagem da melhor forma possível para o nosso melhoramento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Eu gostaria de iniciar pedindo a todos os presentes que fizéssemos uma prece para podermos preparar esse ambiente já antecipadamente atendido pela espiritualidade, para podermos melhorar essa sintonia. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre querido, agradecer a Ele pelo dia, agradecer a Ele pelo alimento, pelo trabalho, agradecer a Ele pelas nossas casas, nossos bens materiais que recebemos, que possuímos. Agradecer por podermos estar aqui nesse momento, nos preparando para recebermos ensinamentos que irão certamente elevar o nosso conhecimento, e se os colocarmos em prática, conseguiremos também um pouquinho de elevação espiritual. Que Jesus, nosso divino mestre, ilumine a nossa palestrante para que ela possa nos transmitir da melhor forma possível a mensagem a que se dispôs a nos passar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizado. A nossa palestrante de hoje é a senhora Nilza Mello, da cidade de Araraquara, já é frequentadora, palestrante diversas vezes aqui na nossa comunidade. Ela trabalha na União Espírita Pascoal Grossi, e o tema da sua palestra de hoje vai ser intitulado Como Ser um Instrumento da Paz. Com a palavra, Ana Nilza. Você tem que estar lá às 19h30, mas eu estou pensando que é para ter um tempo de antecedência. Então vocês me desculpem, porque eu não costumo chegar atrasado ao trabalho, viu, gente? Vocês me desculpem 1000 vezes, viu? Hoje o nosso assunto, eu acho que ele é um assunto assim importante para ser a primeira reunião do ano, falar um pouco sobre a paz, né? Porque todo mundo quer paz. A gente deseja para todos os amigos, os familiares, que seja um ano de paz, né? Mas como será que a gente vai vivenciar essa paz? Não é isso? Será que a paz vem de cima?
ou a paz começa em nós. Então, hoje é uma palestra, vocês vão ver que eu vou falar alguns sinônimos, algumas palavras que talvez ainda sejam desconhecidas dos irmãos, porque eu também vou inserir aqui um pouco da psicologia espírita. E a psicologia transpessoal, que é espírita, ela tem uns termos diferentes que eles estão no livro Refletindo a Alma, da Joana de Ângeles, e psicografia do Divaldo Pereira Franco. Mas eu vou tentar explicar bem que é muito importante esse conhecimento, né? Bom, alguns textos bíblicos, meus irmãos, falam sobre a paz. Em João, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenhais medo, né? Outra passagem de João, eu disse essas coisas para que em mim vós tenhais paz. Neste mundo vós tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. São palavras muito boas para quem está começando o ano, né? Entende? Para começar o ano já com vontade de progredir, com vontade de vencer as dificuldades. Bom, falando da paz, qual o conceito de paz entre os homens? Porque aqui Jesus já disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo, perceberam? É isso que a gente tem, é para isso que nós temos que estar atentos. Então, para uns, aqui na terra, para uns ter paz é viver isolados. Eu estou sozinho na minha casa, ninguém me perturba, eu estou tranquilo lá. Mas essa paz, meus irmãos, não condiz com o que apregoa Jesus. No capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de sociedade, Allan Kardec nos mostra a necessidade da vida social. Então, veja que essa ideia de ser feliz vivendo isolado, o jovem que quer já sair da casa do pai, da mãe, quer montar um apartamento para viver sozinho, porque não quer. Olha, a melhor coisa que existe é termos uma família. A melhor coisa do mundo é estarmos no meio social, com quem com pessoas com as quais nós podemos trocar ideias, experiências e através delas aprender muita coisa que nós temos que aprender. Então, meus irmãos, viver isolado não está de acordo com Jesus. O Livro dos Espíritos está mostrando. Para outros, ser feliz é ter dinheiro. Vocês devem, não sei se vocês também já andaram jogando aí na loteria, na esperança, né, de ganhar esses milhões. Bom, nada contra, né, desde que ganhando a gente empregue adequadamente o dinheiro para o nosso próprio benefício espiritual, né? Então, para muitos, ter paz é ter dinheiro. Esse conceito de paz já vem na época de Jesus e ainda entre os homens na expressão comum hoje. Então, o que significa isso? Se eu ganho dinheiro, eu já tenho garantias. Eu posso deitar, né, e viver a minha vida tranquilo, porque as minhas reservas estão ali. Para o resto da vida eu vou. Então, veja bem, o que você vai fazer para o resto da vida? Quando você tem muitas garantias, você vai vegetar, né? Mas eu quero vegetar sem cuidado, eu quero ter muitos servidores perto de mim, eu quero apodrecer na ociosidade. Olha a gravidade disso daí, meus irmãos. A pessoa ociosa, ela fica parada, claro, a ociosidade deixa a pessoa fica parada ali e se ausenta da movimentação da vida. Mas acontece que Jesus também não poderia endossar tranquilidade desse tipo, porque o trabalho é uma necessidade para a nossa evolução. Se a gente
não precisa trabalhar para sustento, a gente pode trabalhar de outra forma, que tudo não é só para a gente ganhar o dinheiro do sustento que é trabalho, a gente pode trabalhar em benefício daqueles que necessitam da nossa ajuda. Então, Jesus não pode também endossar, não poderia endossar esse tipo de tranquilidade, porque a estagnação não traz progresso. A pessoa que fica parada, que ela pensa que ela está tranquila, né? Estou tranquila porque eu tenho a minha vida já jóia, não preciso de mais nada. Mas acontece que a ociosidade não traz mudança, nem para a pessoa e nem para a sociedade. E não é isto que o livro dos Espíritos fala. Existe uma lei que é a lei de progresso. Então, nós não podemos ficar inertes em época nenhuma, né? E, naturalmente, que os homens pensam dessa forma, achar que ter paz é ter dinheiro, não ter que fazer nada, né? Ficar sozinho na vida, não quero nenhuma amolação de ninguém, né? É o que se pensa. Mas veja só o que o Emmanuel fala. O Emmanuel nos esclarece de maneira lúcida que não podemos confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Então, a verdadeira paz é a paz do Cristo. Veja o que diz Emmanuel. Ele diz assim: a calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, meus irmãos, como é que nós podemos entender a paz do Cristo? Ela deve ser compreendida como um estado de consciência tranquila. E como é que a gente tem uma consciência tranquila? Através do cumprimento do nosso dever e decorrente da constante vigilância sobre as nossas imperfeições. Bom, então, como é que a gente adquire a paz? Adquire a paz cumprindo com os deveres. Os deveres que nós mesmos escolhemos antes da reencarnação. E também fazendo o quê? Vigiando, orando e vigiando para não cairmos em tentação do inimigo. Então, a vigilância sobre as nossas imperfeições. Aí entra o autoconhecimento. Nós temos que buscar o conhecimento, fazer uma reflexão sobre ele, procurar se autoconhecer. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa boa? Eu sou uma pessoa honesta? Será que eu não sou uma pessoa vaidosa? Ou então eu tenho que ir separando. Eu sou isso e os meus defeitos são esses. Eu começo a me conhecer assim. E é por aí que nós temos que ir, meus irmãos. Nós estamos querendo uma paz exterior. A paz vem de dentro. Nós temos, Joana de Ângeles, ela insiste na psicologia espírita, de você fazer uma viagem para dentro. É isso que nós precisamos para a gente conseguir a paz do Cristo. É isso aí, a paz do Cristo é você ter a consciência tranquila. Quando você deita toda noite, você não tem, fazendo uma análise do que foi feito durante o dia, a gente não tem nada que se arrepender, nós não temos que nos arrepender de nada. É sinal que nós cumprimos direitinho com os nossos deveres. Bom, acontece, meus irmãos, a psicologia transpessoal, nem todo mundo tem o conhecimento ainda, mas é um conhecimento que nós temos que avançar nele, porque é muito importante. Psicologia transpessoal é a psicologia que vai além da pessoa. A psicologia transpessoal, que é a Joana de Ângeles, trazendo através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. O que ela considera? Então, ela vai fazer uma análise do ser humano. Ela vai buscar a gente lá dentro. Ela vai procurar a gente lá dentro. A gente tem que conhecer quem somos nós.
Então ela considera, a psicologia transpessoal considera que os seres humanos, nos diferentes estágios evolutivos, transitam na Terra em variados níveis de consciência. Está um pouco difícil, né? Não é tão difícil assim, não. Eu pergunto para vocês, quem está lá vivendo no mundo primitivo, será que o nível de consciência dele é o mesmo de quem já está num plano de prova e expiação? Ou então quem está na regeneração, a pessoa, ela tem a mesma consciência do mundo primitivo? Então vocês entendem que à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos melhorando a maneira de ver, entender o mundo, entender as coisas, né? Então ela coloca, então ela diz assim, que para entendermos o que é ter paz, verdadeiramente falando, precisamos chegar a um certo nível de consciência que nos permite entender o que é a paz. Porque o que é a paz para cada um de nós? Cada um pode fazer uma reflexão sobre isso. O que representa a paz para vocês? E vem aqueles cartazes, aquelas faixas na rua, queremos paz, né? Adiantaria tantas faixas lá em Israel? Entende? O negócio é interno, é individual. O crescimento espiritual é de cada um, é do mergulho que cada um faz dentro de si, para poder ver quem é essa pessoa, quem é ela, quem somos nós. E esse é um nível de consciência que nós não vamos ter no mundo primitivo, perceberam? Por quê? Então, a Joana de Ângeles, ela analisando, fazendo uma análise sobre um estudo que alguns pesquisadores fizeram sobre os estados alterados de consciência, ela resumiu, ela encontrou, nessa análise, ela achou que há 5 níveis de consciência. Os vários níveis podem ser resumidos em 5, né? O primeiro nível, então, veja bem, o primeiro nível é aquele que acontece no nível, no início da nossa evolução. Nós somos criados simples e ignorantes por Deus, não é? Porém perfectíveis. Nessa fase, nós ainda não temos condição de escolher as nossas encarnações. Não, na verdade nós encarnamos assim, impulsionados pelos espíritos que trabalham para Deus, para cumprir com seus desígnios. Então as primeiras encarnações, elas são compulsórias. Então nesse estado, quem somos nós? Somos criaturas ainda que estamos saindo do reino animal, levados pelo instinto, né? Muitas vezes assim, nós não temos consciência de que nós temos uma inconsciência onde estão registrados todas as nossas experiências que adquirimos durante as encarnações. Então é aquele ser bem primitivo mesmo, aquele que ainda não, ele nem sabe. Quando o ser primitivo, que está no mundo primitivo, ele desencarna, ele não conhece o mundo espiritual. Eles são como mais ou menos os animais não conhecem o mundo espiritual. Eles desencarnam, morrem, os animais, e eles renascem rapidamente. E acontece a mesma coisa com esse nível. Quer dizer, é um nível de um homem ainda que está por fazer a sua consciência. Porque Deus nos criou perfectíveis e nos deu todas as virtudes que nós temos que desenvolver, as sementes das virtudes, as nossas potencialidades que nós temos que desenvolver durante as inúmeras encarnações. Então, em cada mundo, a gente reencarna muitas vezes, né? E até que a gente vai melhorando e vai passando de mundo, como vocês todos sabem, né? O Espiritismo está sempre falando isso para a gente. Bom, muito
Muito bem. Então, no primeiro nível é isso aí. Agora, o que nós temos que saber é que a consciência começa aí, nesse estágio ainda primitivo, mas ela tem uma evolução gradual. A nossa consciência não vai crescendo através de saltos milagrosos, não. Por isso que nós temos que reencarnar muitas vezes. E tem uma outra coisa, meus irmãos. A Joana de Ângeles, ela explica para a gente como que se conquista a paz. É somente a modificação de atitude perante a vida que a gente vai conseguir conquistá-la de uma forma responsável e saudável, mudando o nosso modo de ver. Então, a psicologia transpessoal, ela tem lá a sua teoria, e dentro da teoria, ela mostra o seguinte, que um dos aspectos da psicologia transpessoal, que é, digamos, a que se aproxima da psicologia espírita de Joana de Ângeles. Então, ela diz o seguinte, que nós temos que, para que a gente cresça, que o nosso nível de consciência cresça, nós temos que modificar as nossas atitudes. E ela chama isso de cartografia da consciência. O que significa? Não estranhe esses nomes, não, mas que na realidade é tudo aquilo que você já sabe, viu? É que a psicologia espírita, ela vai trazendo nomes diferentes para explicar toda a sua teoria, né? Então ela diz o seguinte, que o que significa cartografia da consciência? Com o autoconhecimento, que a gente tem que procurar se conhecer, à medida que a gente vai evoluindo, por exemplo, a gente já passa para o plano de prova e expiação, que no caso é a Terra, a gente já tem condição, porque Deus não nos abandona. Ele sempre está mandando para nós profetas, ele mandou muitos profetas, depois veio Moisés, aí veio Jesus, aí veio o Espiritismo, e os Espíritos continuam ainda trazendo para nós ideias superiores. Então, à medida que a gente vai conquistando isso, a gente vai também entendendo que nós temos que ser diferentes. Então, o que vem a ser essa cartografia da consciência? Essa cartografia da consciência a gente vai adquirir o autoconhecimento, e aí nós temos que mudar de paradigma. O paradigma, e o que significa então a cartografia? É desenvolver um modo diferente de ver a si mesmo, o mundo e a forma de agir sobre ele. É o que a gente estuda no Espiritismo. Nós não temos que evoluir, nós temos que fazer por merecer também. Um dia seremos anjos e arcanjos, nós temos que fazer por merecer. Como diz o Espírito de Verdade, nós somos os artífices da nossa própria imortalidade, não é isso que nós estudamos? Então, o que vem a ser? Então, eu tenho que, uma das estruturas da psicologia transpessoal é justamente essa cartografia da consciência. Eu saí do mundo primitivo e passei para o mundo de prova e expiação. Então, eu estou aí já no segundo nível de consciência. No segundo nível de consciência. Veja que a Terra passou a ser um planeta de prova e expiação com a vinda dos capelinos. Lembram dessa passagem? E aqui na Terra já vieram pessoas que já fizeram uma evolução, pelo menos um pouco de uma evolução do ponto de vista intelectual, que vieram os capelinos trazer para nós tudo o avanço, ajudando a Terra naturalmente a crescer, não só do ponto de vista intelectual, mas em convivência com a sociedade, precisando se esforçar para sobreviver. Uns precisaram ajudar os outros, e aí vem a evolução da parte moral. Mas ainda, nessa fase, o homem, ele já sabe, a princípio ele era levado por instinto, porque ele não sabia nada de encarnação, ele não tinha razão. No plano de prova e expiação, o homem já pode pensar, ele já sabe o que é certo e o que é errado, ele já tem
esse conhecimento, né? Ele já desenvolve nessa fase o livre-arbítrio. E aqui, nessa fase, a razão já permite ao homem fazer reflexão a respeito das suas ações. E isso já vai fazendo com que ele mude o seu nível de consciência. Então, ele já vai perceber que ele também tem uma inconsciência, um inconsciente. E o Jung fala que tudo aquilo que nós trazemos imersos nesse oceano, que é o inconsciente, são as experiências que nós passamos em outras encarnações, elas vão ficando no nosso inconsciente. Por isso que o Jung fala que o nosso inconsciente é um grande mar, né? Um mar em que aparecem apenas então nós temos dentro do inconsciente, nós temos todas as vivências pelas quais passamos nas outras encarnações. E aí a gente vai ter que trabalhar isso, para que a gente mude de consciência também, para passar para outro nível, né? Então, quando eu passo já tenho um nível de consciência mais evoluído um pouco, eu vou passar para o terceiro. Já no terceiro nível, de acordo com a Joana de Ângeles, existe uma identificação com a consciência cósmica. Que nível é esse? A pessoa já não fica mais apegada às coisas da matéria. Porque no primeiro nível, no segundo nível, a pessoa está muito apegada às coisas do mundo, quer ficar rico, quer se dar o luxo de ficar achando que as paixões exteriores, as paixões inferiores é que trazem a felicidade, que não é nada disso. Agora, quando o homem começa a estudar Jesus, e graças a Deus nós estamos começando a estudar o Espiritismo, a gente já vai mudando muda o paradigma de materialista que somos, ou de hedonistas que queremos gozar a vida, a gente já vai se preocupar um pouco com as coisas espirituais. Então, o terceiro nível já é um momento em que a gente se identifica com as coisas divinas. A Joana de Ângeles chama isso de identificação. E nessa fase, o ser descobre que ele tem muitos valores internos que podem ser ativados. E aí nós temos, então, uma decisão pessoal que, aliada à vontade, vai conduzir o ser aos ideais de enobrecimento. Então ele já vai se preocupar com coisas que não são só da matéria, então ele já está mais evoluído. Então, de acordo com aquela que a gente conhece da estrutura psíquica do Freud, o primitivismo está no id. A Terra ainda também tem muito do id, mas já está no ego. E agora a gente já vai mudando, o espírito vai evoluindo, ele vai começar a pensar em coisas boas para ajudar o próximo, estar com Jesus. Começa a entender que existe uma finalidade para a nossa existência, até que ele também vai avançando de nível, certo? E aí ele vem no quarto nível, que é a transcendência do eu. Esse nível aí, meus irmãos, né? A pessoa já se conduz pela emoção espiritual. Ela está mais preocupada com a humanidade, com as pessoas, ela já saiu um pouco mais de si mesma. Então ela vai mudando, aí ela se preocupa com a transcendência, ela está já chegando ao superego, que é o estágio dos ideais superiores, e ela se preocupa então em beneficiar a humanidade. E vocês conhecem uma figura que foi assim, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era um excelente advogado, ele poderia ganhar muito dinheiro, porque ele tinha um conhecimento extraordinário, mas ele não quis. Ele resolveu advogar por uma causa maior, muito além do ego. Ele já está chegando no superego, que o André Luiz, ele também pega essa estrutura
do Freud, entende? Quando ele fala da casa mental, ele fala do id, ego e superego. O superego é um estágio em que o espírito já está evoluído. Então, o nível de consciência dele é maravilhoso, né? Ele se preocupa com os outros, certo? Então, veja bem, o Mahatma Gandhi, ele sempre procurou advogar uma causa maior, né? Então, ele suportou prisões, ele foi preso, passou greves de fome, e todo tipo de violência ele condenou, e sem pegar em armas. Ele conseguiu promover um dos maiores exemplos de libertação de uma nação de que se tem notícia. Então veja que o Mahatma Gandhi é mundialmente conhecido, e ele já está além do ego. Então ele já era um ser morando aqui na Terra, mas que não estava no estágio comum das pessoas da Terra. Ele estava muito mais evoluído. Porque quando eu falo em níveis de consciência, a Terra tem os 5 níveis de consciência, só que ela é mais assim, o povo é mais inferior, eles ainda não estão aperfeiçoados. Quando entrar no mundo de regeneração, ele já começa a melhorar, está já no 3º nível. E agora, e aqui na Terra, nós tivemos também o Mahatma Gandhi, ele está no 4º nível. Então é uma ou outra pessoa só que tem um nível maior de consciência na Terra, porque nós somos ainda inferiores. Na verdade, nós estamos praticamente no 2º nível, né? E aí, meus irmãos, e o 5º nível justamente está aquele ser que já cumpriu todas as etapas evolutivas. Nós tivemos, então, esse nível, o ser que está espiritualizado, ele atinge a perfeita identificação com Deus, com a consciência cósmica, com os ideais superiores da vida, da qual Jesus é o exemplo. Então, a Terra, por ser ainda um plano de prova e expiação, aqui ainda tem muito do mundo primitivo, que a gente toda hora está ouvindo, né? São os espíritos que tiveram uma chance de vir para um plano de prova e expiação, mas que continuam com aqueles hábitos do mundo primitivo, eles vão voltar para lá. O Espiritismo explica isso. E aqui na Terra tem aqueles que já estão mais ou menos, tem outros que estão um pouco melhores, que nem o Mahatma Gandhi também, do Bezerra de Menezes. E então, Jesus é aquele que está no 5º nível. Esse Jesus é aquele que já cumpriu toda uma etapa evolutiva e que atinge a perfeita identificação com Deus, que é a consciência cósmica universal, com ideais superiores da vida. E a gente tem Jesus que veio, que não precisava estar aqui, né? Mas ele é o exemplo perfeito. Ele atingiu um nível de consciência que ele diz: eu e meu Pai somos um, certo? Então esse estágio um dia nós vamos alcançar, certo? Então veja bem, por isso que a gente não pode se desanimar na vida. A gente tem que enfrentar, nós estamos começando o ano, a gente tem que enfrentar com garra, com coragem, certo? Porque todo mundo tem seus problemas. Aqui na Terra nós estamos para preparar um mundo melhor que um dia virá, que a crença na vida futura é uma coisa importantíssima. Então a gente tem que levar com paciência e resignação, porque nessa trajetória de quando fomos criados por Deus até chegarmos aos mundos celestes ou divinos, nós temos toda uma trajetória para passar por ela, e à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, nós vamos mudando a maneira de enxergar o mundo, que é o nível de consciência de cada um. Agora, a gente tem que pensar em que nível de consciência a gente está. Além de Jesus, um dos que mais se aproximaram da consciência cósmica foi Francisco de Assis. Francisco,
Ele foi o fundador da ordem monástica dos franciscanos, nasceu na Itália em 1182, desencarnou em 1226. O seu amor a Cristo, às criaturas, à natureza, aos animais, era incrível. Ele chamava a lua de irmão, o sol de irmão. Ele falava aos peixes e aos pássaros, considerando que ali se encontravam as experiências iniciais da consciência. Porque a consciência, ela tem todo um desenvolvimento. Ela começa quando Deus cria a gente. Nessa hora, a gente não pensa em nada, não sabe nada, não sabe nem que a gente... Não sabe nada, porque somos verdadeiros macacóides ainda. Depois que a gente vai vivenciando, a gente vai tendo experiência, e aí a gente vai começando a entender as coisas. E aí a gente não se apega mais aos impulsos, às coisas da matéria, a preocupação com a sobrevivência não é mais. A gente vai conseguindo depois entender que o mundo é além da sobrevivência aqui na Terra. A sobrevivência é necessária para a gente ter que evoluir pelo trabalho, mas existem outras coisas muito mais importantes do que isso que nós temos que considerar, né? Então, meus irmãos, Francisco de Assis foi o espírito que mais se aproximou da consciência cósmica de Jesus Cristo. E ele, justamente, ele vai explicar para nós muitas coisas. Ele ensinou a resignação, ensinou a humildade e amor até o último instante. E veja o que ele nos ensinou. Ele nos trouxe valiosos ensinamentos, por exemplo, como conseguir esse estágio de consciência tranquila, como conseguir esse estágio de consciência tranquila que é a paz, entende? Quer dizer, como conseguir a paz e como ser instrumento de paz. Então, se a gente fazendo uma análise da oração de São Francisco de Assis, nós temos ali a resposta para tudo. É a receita para nós entendermos como conseguir a paz, que é uma consciência tranquila, que de acordo com Jesus Cristo, não é aquela paz de ficar solitário, de se isolar da sociedade, de ter dinheiro. Isso aí não traz paz, isso aí traz muito aborrecimento, traz frustração. O que traz realmente a felicidade é a paz do Cristo, que é isso aqui que o Francisco de Assis mostra para nós. Então, como conseguir uma consciência tranquila? Quer dizer, como conseguir a paz? Só que nós não vamos conseguir a paz só para nós. Nós vamos conseguir a paz para ajudar os outros a terem paz. Por isso, vamos ser instrumentos de paz. O autoconhecimento é importantíssimo, mas eu não tenho que me preocupar apenas com o meu autoconhecimento, a minha autoiluminação. Eu tenho que me preocupar, mas não no sentido narcisista. Eu tenho que ser assim, o resto que se vire. Não, eu tenho que, ao conseguir isso, mas, por outro lado, eu tenho que colocar isso em prática para ajudar os nossos irmãos. Certo? Então, como conseguir ser instrumento de paz? A resposta está na prece de Francisco de Assis. Ele diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Então, meus irmãos, através dessa prece, né, justamente por ele ser um dos que reencarnados na Terra, um ser reencarnado na Terra que tem uma consciência que se aproxima da consciência
cósmica, ele já tinha consciência de como devia ser. Ele já sabia que ele tinha que ser daquela forma. E o que se devia fazer para ser um instrumento de paz. Perceberam a evolução do Francisco de Assis? Se vocês pegarem o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, está lá. O que está na prece é o que está lá no capítulo Sede Perfeitos. Então, veja, vamos fazer uma análisezinha. Então, quais são os pontos importantes? Vocês todos querem ter paz? Claro que todos querem, eu também. Mas o que temos que fazer? E além de querermos ter a paz, nós também temos que ajudar os outros a ter paz. Isso também é na caridade, meus irmãos. Fortalecer a fé dos outros. Entende? Então, a primeira coisa, ele diz na prece, semear amor a todas as criaturas. De que modo? Combatendo o ódio, não alimentando o rancor nem o desejo de vingança, perdoar todas as ofensas, perdoar a todos os inimigos, porque nós sabemos que quando Pedro lhe perguntou, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Ao que Jesus lhe respondeu, não digo até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. E como posso ter paz? Mantendo-me sempre fiel a Deus, né? Então, é preciso saber que Deus existe para mantermos fidelidade a Ele. Quer dizer, eu sou fiel a Deus, mas se eu não acredito em Deus, o que adianta? Certo? Então, e como manter então essa fidelidade? Primeiro, observar sempre as leis de Deus, divulgando-as com palavras e atos, fazendo com que seus semelhantes vejam e percebam as provas da sua existência. Vem uma criança, um jovem, como é que a senhora sabe que Deus existe? E aí nós temos que estar preparados, por isso que o espírita tem que estudar, porque espiritismo na verdade é uma universidade. A gente tem que estudar, não adianta só eu acredito nos espíritos, eu quero ver os espíritos se comunicarem, nada disso. Espiritismo é evolução, é um mecanismo que nos leva à evolução, à mudança de paradigma do homem, fazendo com que o homem seja um ser bom. Então, o espiritismo, ele torna o homem um homem de bem, ele faz das pessoas homens de bem. É isso que é o objetivo do espiritismo. Então, nós temos que mostrar, mas por que acredito em Deus? Tem fatos e fatos que nós podemos usar para acreditar em Deus. É só mostrar a questão dos fenômenos da natureza, levar a pessoa, pelo raciocínio, a entender que um homem não é capaz de fazer uma flor com vitalidade. Então nós temos que ser fiéis a Deus, divulgando a sua existência, fazendo com que as pessoas realmente acabem sabendo que Deus existe de fato, né? Mostrando aos nossos irmãos a confiança que nós temos nele. Se a gente mostrar que a gente tem fé, a gente também está contribuindo para que a fé também cresça nos corações dos aflitos, né? Demonstrar com atitudes a nossa fé. Eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, mas a pessoa não faz uma oração, não sabe nada sobre Deus, não busca raciocinar. Pelo raciocínio nós chegamos a conclusões maravilhosas, né? Então, a gente tem que demonstrar com atitudes a nossa fé, para que a fé dos outros cresça e se fortaleça também. Olha, a caridade envolve muita coisa. Ajudar uma pessoa a fortalecer a sua fé, não existe coisa melhor. Entende? Quer dizer que a pessoa vai acreditar em Deus, vai ser uma pessoa que vai ter uma vida mais assim resignada perante as dificuldades que vai passar.
Entende? Porque nós temos que acreditar em uma força superior. Quem somos nós? E se nós começarmos a analisar até o conjunto dos nossos órgãos, nós vamos ver que homem nenhum é capaz de fazer isso. Essa inteligência artificial, por mais que ela evolua, jamais vai ser assim a obra do homem. O homem é limitado. E como eu sou fiel a Deus? Orando para entrar em sintonia com Ele, glorificando pela extensão da sua grandeza. Ter fé no futuro. Quem tem fé no futuro nunca perde a esperança. Então é aí que ele muda de paradigma. Uma pessoa que acredita no futuro, ela não é mais materialista. Ela deixa de ser materialista e passa a ser espiritualista. Então essa mudança de paradigma é isso aí. A pessoa, no seu nível de consciência um pouco mais avançado, ele já vai perceber que a vida na Terra, ela tem o seu valor, mas é um valor relativo. A gente sempre tem que viver na Terra, como diz Kai Barchuto, né? Viver na Terra sem ser da Terra. Então, a verdadeira vida consiste em você viver na Terra e reencarnar justamente para crescer moralmente, para crescer espiritualmente. Então, nós temos que valorizar mais as coisas espirituais. Eu estava fazendo essa palestra, uma pessoa chegou para mim, quando eu terminei, a senhora não falou uma coisa, que a gente também precisa da matéria. Eu falei, meu irmão, acho que claro que nós precisamos da matéria. Nós temos que trabalhar para a sobrevivência, entende? Mas o que a gente não pode é só se apegar às coisas da terra. Quando desencarna, a pessoa não leva nada de conhecimento espiritual e vai sofrer depois no plano espiritual por causa disso. É claro que é o caminho do meio que a gente tem que buscar, né? Eu tenho que lutar, porque o trabalho da terra me ajuda a evoluir. E o espírito evoluído, ele evolui de que maneira? Do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Mas a gente vai ter que valorizar o espírito, porque a verdadeira residência nossa é o plano espiritual. Tudo vem de lá. Estamos aqui para podermos trabalhar quando partirmos daqui, para termos uma situação mais feliz no plano espiritual, de modo que nós temos que fazer por merecer. E continuando, meus irmãos, nós temos que prestar atenção que hoje em dia as pessoas estão muito fora de Deus. As pessoas estão sem rumo. Então os psicólogos chamam, ele dá um nome de anomia para a nossa época. É uma época sem norma de conduta, sem lei. Cada um faz o que dá na cabeça. Antigamente havia a lei da casa do pai, porque as pessoas eram orientadas pelos pais. Agora, modernamente, com essas mudanças sociais todas, as pessoas não têm rumo. Elas são muito livres, a perversão é muito grande, ela se vê livre para se manifestar em muitas formas. Então, nós temos a violência urbana, o terrorismo, as guerras de toda a ordem. Então, o que significa anomia? Anomia é um estado de falta de objetivos e perda de identidade, provocada pelas transformações pelas quais estamos passando. Então nós estamos, meus irmãos, na época da escolha entre joio e trigo. É a hora da separação das ovelhas, dos bodes ou dos cabritos. Agora, cabe ao espírita que já tem um nível de consciência mais avançado, por toda a teoria que os espíritos trouxeram para nós já podemos raciocinar em cima disso. Primeiro, em que nível de consciência nós estamos? Segundo, nós somos ovelhas ou somos cabritos? Nós somos o joio ou somos o trigo? É a época da separação, nós estamos vivendo agora, essa época, é a época da transição.
Agora cada um mostra realmente o que é. Então, só que a Terra ainda tem que evoluir muito, né? E nós temos que estudar, pregar o Evangelho para todos para toda pessoa com quem a gente encontra, numa reunião social, até num descanso, numa estação turística, se conversar com as pessoas, se surgir o assunto, não guardem, não coloquem o espiritismo debaixo do alqueire. Vocês têm que mostrar a luz, mostrar porque a humanidade está necessitada. A humanidade, ela não está preocupada com as coisas espirituais. A gente está vendo o que está acontecendo com os festejos de Natal. Todo mundo está fazendo do Natal uma festa pagã. O espírita sabe que Natal é todo dia, né? Jesus tem que renascer para nós todos os dias da nossa vida. E continuando, meus irmãos, a nossa sociedade, pelos rumos que ela está tomando, em virtude de que ninguém segue ninguém, e os espíritas sabem que tem uma pessoa, um espírito que precisa ser seguido, é Jesus. Esse é o guia, é o modelo, não é uma novela, não é um filósofo qualquer, é Jesus que é o nosso guia e modelo a quem nós temos que seguir. Então a gente tem que conhecer. Como é que eu vou seguir Jesus se eu não conheço Jesus? Por isso eu tenho que estudar a doutrina, eu tenho que estudar o Evangelho de Jesus. Eu tenho que ter pelo menos uma religião que seja cristã, onde vai ser falado o que vai ser mostrado aí, o que Jesus trouxe para nós. Então, nessa atual conjuntura, a nossa sociedade, ela passa a ser regida pela ânsia do espetáculo. Então, vocês estão vendo aí, todo mundo quer se mostrar, né? Aí na mídia, ânsia de prazer a qualquer preço, trabalhar muito para ter dinheiro, né? Não sou nada contra, se alguém comprou um bilhete para essa última loteria aí, não sou nada contra, mas as pessoas todas muito querendo ganhar, né? Mas enfim, então, a pessoa quer ter prestígio social, não se importa com os limites de si próprio e dos outros. Isso vai levar o indivíduo à frustração, ao desespero, ao suicídio. Ao passo que a valorização dos bens espirituais, a crença na vida futura, se nós acreditarmos que a gente tem que trabalhar, que sofrer as coisas com paciência, com resignação, um dia nós vamos vivenciar uma vida bem melhor. Porque aqui na Terra, todo mundo quer ser feliz, viver bem na Terra. Mas a Terra não é o paraíso. A Terra é um lugar onde a gente prepara o paraíso, que é uma vida melhor no plano espiritual. Não é? E a gente se engana muito, por isso tem que estudar. Sem estudo a gente não consegue entender. Uma outra coisa que traz uma paz para nós é agir sempre com justiça e caridade. Não ter preconceitos, nem de raça, nem credo, nem gênero, nem nível social, respeitando as diferenças, convivendo com alteridade. O que significa alteridade? Altero significa outros. Então nós temos que viver respeitando o nosso semelhante, respeitando os outros como eles são, não desprezando quem quer que seja. Entende? Então, se a gente faz isso, a gente tem paz. A gente consegue aquela paz do Cristo. Levar à luz o conhecimento onde há ignorância. Então, veja, todos nós não podemos estudar e a gente só conhecer e se beneficiar. Tudo que a gente aprende, a gente tem que passar para os outros. Tem um caso no livro Libertação, do André Luiz, psicografia do Chico, que tinha uma pessoa intelectualizada, que lia muito, que sabia das coisas e estava num lugar ruim, estava no baixo, ali numa região baixa do umbral, né?
e num baixo umbral. E aí ele não se conformava. Puxa, mas eu fui uma pessoa que produzi, tive muitos livros e tudo mais, eu li muito, tudo, mas aí o Espírito falou: você fez tudo isso, só que você não passou nada do que você sabe para os outros. Isso é uma caridade também. Uma das maiores caridades é a gente poder ensinar o Evangelho do Cristo para a humanidade. Porque se todos forem evangelizados, ninguém vai passar necessidade. Então, meus irmãos, a gente tem que pensar em tudo isso, é bastante coisa. Estimular a união, nunca a discórdia. Vocês perceberam que cada item que eu estou falando está lá na oração de Francisco de Assis, né? Então, nós devemos estimular sempre a união, nunca a discórdia, né? Nós temos que estimular entre os homens a fraternidade. E, como dizia o Chico Xavier, nós temos que secar as lágrimas dos que sofrem. Lembrar, então, como ele dizia, que a nossa felicidade consiste em fazer a alegria dos outros. Você só pode ter uma consciência tranquila, deitar sem preocupação nenhuma, quando você, durante o dia, você tentou ajudar os outros o máximo possível. Então, todos esses aspectos simplificam, resumem, digamos assim, a paz que Jesus nos trouxe, nos deu. É por esse caminho, essa paz é uma paz que não vem de cima, ela não é imposta, é uma paz que vem de dentro de cada um, é individual. Se todos conquistarem a paz individualmente, nós vamos ter uma sociedade bem melhor, mais evoluída, realmente uma sociedade mais disciplinada, mais planejada. Porque às vezes as pessoas, vocês podem notar que eles procuram achar uma solução para a pessoa que sai da cadeia, comete, né, o suicídio, comete os delitos de novo. Eles procuram justificar, aí tem que colocar na escola um soldado, alguém da polícia para poder evitar as coisas que acontecem ultimamente nas escolas. É uma solução que não é solução, não é essa. Você quer combater a ruindade, a maldade pelo efeito? Não, você tem que combater a maldade, a inferioridade, as coisas ruins nós temos que atacar a causa. Por que uma pessoa age dessa maneira? Eu tenho que ver qual é a causa que levou a pessoa a agir daquela forma. Faltou lá atrás respaldo, faltou subsídios, faltou a educação necessária para transformar aquele homem no bem. Então a educação é muito importante para ajudar o homem a evoluir, não é? Então as pessoas ficam procurando, vamos criar mais penitenciária, vamos fazer isso, fazer aquilo. Isso daí vão tentar a vida inteira. Se não trabalhar o ser humano, o homem não vai conseguir. Isso Herculano Pires cansou de falar isso, né? E terminando aqui a nossa conversa, tem algumas observações importantes sobre a prece. Então, veja que está tudo isso contido na prece de Francisco de Assis. A prece também nos mostra que a verdadeira caridade deve ser feita com esquecimento de si mesmo. Então, nós sempre temos que nos colocar a serviço do próximo, sempre dispostos a ajudá-lo com amor, procurando mais dar que receber auxílio. É o que ele fala na prece. Vê que ele dá a receita prontinha, entende? Consolar que ser consolado, compreender mais o nosso semelhante que ser compreendido, amar sem ser amado. Então veja que está tudo na prece. Então a prece mostra como eu consigo ter a paz, como eu posso ser um instrumento de paz, ajudando o meu semelhante também a entender o que eu estou passando, o que eu aprendi e que está me fazendo bem. E explica então, e também mostra os benefícios que uma pessoa que é um instrumento de paz, ela recebe. Então lá no finalzinho da prece ela diz assim: quando
fazemos o bem aos outros, fazemos o bem a nós mesmos. Por isso que ele fala, é dando que se recebe. Quando perdoamos, somos perdoados por Deus por nossas falhas. Ele fala, perdoando é que somos perdoados. Quando o corpo morrer, entraremos triunfantes no reino de Deus pelo bem que fizermos aos outros. Morrendo é que nascemos para a vida eterna. Então, meus irmãos, o que é notável em Francisco de Assis é a humildade que ele tem perante Deus. Ele sabe como conseguir a paz, como uma pessoa tem que ser para ser instrumento de paz, e ele sabe também o que acontece quando a pessoa faz o bem. Está tudo aí. Mas ele mesmo assim, ele pede a Deus que ele possa ser um instrumento da paz de Deus, porque ele sabe que sem Deus nós não somos nada, né? Ele demonstra a sua submissão à vontade de Deus. Então, sendo instrumentos de paz, nós estaremos colaborando com o aperfeiçoamento moral da raça humana, como a gente já citou aqui. Se nós não pensamos nisso ainda, meus irmãos, aqui é que vai o conselho, viu? Olha, vocês devem ter percebido, eu não falei claramente, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente vai entender o que é a paz realmente quando a gente tiver um nível de consciência que nos leve a essa conclusão. Então, o mundo primitivo ainda é só luta entre eles, né? No mundo de prova e expiação, como a Terra, ainda tem muita guerra. Então, onde que está um nível que pretende a paz? É um pouco além. Então, quem sabe se no mundo de regeneração nós vamos ter uma consciência mais aclarada, um nível de consciência maior, aumentado, para a gente entender que o que é paz. Porque quando a pessoa não tem conhecimento, ela é um espírito inferior, ela não sabe bem o que é paz, como conseguir essa paz, à medida que ela vai evoluindo espiritualmente falando, certo? Então, se nós ainda não pensamos nisso, vamos pensar agora. Mudemos o nosso modo de ser. O que é mudar o modo de ser? A psicologia transpessoal chama de cartografia da consciência. Chico Xavier nos diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então a prece, concluindo, a prece de Francisco de Assis, ela nos remete a uma mudança de comportamento que nós podemos efetuar a qualquer momento. E aí atingirmos, então, a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração. Não sei se deu para vocês entenderem, mas uma coisa importante, saber qual é a paz que o Cristo quer de nós, é tudo isso. É não ofender, é perdoar, é amar os outros, fazer o bem para as pessoas, fazer os outros felizes. Tudo isso, acreditar em Deus, tudo isso vai trazer uma consciência tranquila, porque a gente vai, sabendo disso, a gente vai seguir os ensinamentos de Jesus. Quem quer ter paz tem que seguir os ensinamentos de Jesus, mas tem que saber quais são os ensinamentos. Por isso que o espírita tem que estudar. Porque se ele não estuda, ele ouve falar, tudo bem que alguma coisa aprende. Mas espiritismo é estudo, gente. Precisa aprofundar para poder entender as maravilhas que Deus, a maravilha que Deus nos mandou, que é a doutrina espírita, que vem nos auxiliar. Então, pense bem nisso. Se a gente ainda não mudou, sempre é tempo. Vamos começar hoje. A gente já vai mudando o nosso paradigma. Vamos valorizar mais as coisas espirituais, mas isso não significa que a gente vai ficar numa montanha, feito uma seta, só orando e deixando a família passar fome. Não, o cumprimento do dever, ele vai trazer felicidade para nós. É que a gente tem que saber dividir as coisas. Mas aqui na Terra, vocês podem notar que a maioria tem os níveis de consciência melhores, como o caso que a gente citou, do Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes é os pais da igreja, né, que estiveram aqui, eles têm um nível de consciência maior. Quer dizer que aqui na Terra a gente encontra todo nível de
que eram do plano primitivo, que tiveram a chance de vir para a Terra, entrar em contato com um grupo que está mais evoluído, só que tem muitos que não aprenderam nada, vão ter que voltar tudo para o mundo de onde eles estavam, não souberam aproveitar a oportunidade. Que nível de consciência eles têm? Nenhum. Agora, imagine vocês o nível de consciência de Jesus. A Joana de Ângeles, ela termina dizendo o seguinte, que ela não poderia falar sobre o 6º nível, nem o 5º nível, porque ela não passou por esse nível ainda. Quem está lá é Jesus Cristo e Francisco de Assis está se aproximando. E que a paz do Senhor esteja com todos meus irmãos. Mais uma vez eu peço desculpas, viu? Eu me enganei, porque sempre a gente fazia às 8 horas, e o Orson colocou lá, esteja às 7h30, mas eu estou pensando que é para a gente vir um pouquinho antes, mas muito obrigada pela compreensão de vocês, viu, gente? Como ser um instrumento da paz. Desculpe, meus amigos. Como ser um instrumento da paz? Quantas reflexões maravilhosas a palestra nos trouxe. Eu fiquei aqui sentado ouvindo, e muito do que foi falado serviu para mim. Eu acho que serviu para todos nós. A gente está num mundo de provas e expiações, um mundo onde o mal predomina, e estamos passando para um mundo de regeneração, onde o bem predomina. Aí nós vamos nos perguntar, será que eu vou para esse mundo de regeneração? Será que eu tenho condições de ter essa paz que foi falada aqui hoje, para estar num mundo totalmente diferente do que nós estamos aqui hoje? Então as reflexões são muito grandes, e a gente tem que procurar, cada um de nós, utilizar esse aprendizado de hoje, dessa palestra, para, através do nosso esforço, tentarmos sermos pessoas um pouquinho melhores. Então essa mudança interior, essa procura por ser uma pessoa melhor, depende de cada um, depende do esforço individual de cada um de nós. Eu gostaria de avisar que, devido ao adiantado da hora, nós vamos fazer um passe coletivo. Então, eu vou fazer uma prece de encerramento, vou pedir para que os médiuns se coloquem ao lado da sala, e nós iremos, depois da prece, fazer então esse passe coletivo. Agradecemos, Senhor, por essa palestra de hoje, por essa mensagem tão maravilhosa, que possamos, cada um de nós, no fundo do nosso coração, procurarmos nos autoanalisarmos, procurarmos aonde estamos errando, aonde estamos mantendo as nossas imperfeições no nosso dia a dia,
Senhor um esforço, uma perseverança, uma boa vontade. Burilarmos essas arestas, essas imperfeições e consigamos assim irmos aos poucos nos transformando em pessoas melhores, para que possamos, através da nossa melhoria, auxiliarmos esses irmãos que ainda não tiveram essa oportunidade de esclarecimento, de conhecimento das suas vidas. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por mais esse momento, e que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Depois da prece, eu vou fazer o sorteio, depois do passe, eu vou fazer o sorteio de um livro. Por favor, não saiam antes